Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos aqui hoje dar início em mais uma escola bíblica dominical, a segunda escola bíblica dominical do segundo trimestre. Vocês que estão aí no celular, preste bem atenção no que Deus vai falar contigo no ensinamento da palavra da escola bíblica dominical. Nós vamos fazer uma oração para dar início à escola bíblica. Vamos lá. Soberano Deus, eterno Pai maravilhoso, estamos aqui, Senhor, na tua gloriosa presença, nesta manhã de domingo, Senhor, aonde vamos dar início, Senhor meu Deus, à escola bíblica dominical. Ó Deus querido e maravilhoso, louvamos o teu nome, Senhor, pois estamos aqui na tua gloriosa presença. Louvamos o teu nome, pois o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado e nos livrado de todo o projeto mau. Pai, sê conosco, Senhor, sê conosco nesta manhã. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor também, pedindo ao Senhor a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Nós vamos, então, falar aqui, fazer alguns comentários, um resumo da nossa lição, a lição 2:12 de abril de 2020, a soberanidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós temos uma leitura em classe em Efésios 1, 3, 4, depois o versículo 9 a 14. Eu vou ler o texto, a leitura. Os irmãos podem acompanhar aí, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, depois do 9 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a rendição da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Nós vamos percorrer aqui alguns minutos falando da lição de hoje, a lição que tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Na introdução nós vamos ver o comentarista falando da excelência e da perfeição do projeto divino para nos conceder as bênçãos e nos abençoar. Um projeto de Deus desde a eternidade para abençoar a humanidade, para abençoar o ser humano e estender as suas bênçãos. É um projeto eterno, é um projeto perfeito, vindo de Deus. Então, desde a eternidade, aprove Deus nos abençoar. É uma bênção eterna. Então, neste ponto, nós podemos dizer que Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, a nova posição em Cristo, que é o primeiro ponto que nós vamos ver, nós estávamos perdidos, condenados
e a Bíblia diz que estávamos destituídos da glória de Deus. Mas aí nós temos a nova aliança em Cristo Jesus, fomos alcançados, e agora nós vamos ver que esta maldição, estas condições de que estávamos destituídos da glória de Deus, Deus, no seu plano infinito e eterno de abençoar a humanidade, nos concedeu o privilégio de sermos abençoados em Cristo Jesus, alcançando a salvação. A nova posição em Cristo, a doxologia. Doxologia, que nós sabemos que é a adoração, o louvor. E doxologia, ela só pode vir acompanhada de adoração. Doxologia não existe sem adoração. Então, a doxologia que a gente vai aqui entender o que é a doxologia, né? Que é uma palavra que vem do grego, que quer dizer glória, doxo, né? Glória. E a logia, ou logia, para nós, mas logia, que é a palavra, é uma manifestação de exaltação, de exaltamento, que tem essa palavra, de exaltar a Deus. Mas isso só é possível se nós fizermos com adoração. Doxologia é a adoração ao Deus eterno. E Paulo, ele expõe logo no primeiro versículo que nós lemos da epístola, ali no primeiro texto que nós lemos, ele apresenta um hino, uma adoração, um louvor a Deus. Ele começa dizendo: bendito seja Deus, que quer dizer o Senhor, ele merece louvor, o Senhor é bendito, o Senhor é digno de honra, de glória e louvor. E as bênçãos espirituais, obviamente que nós estamos falando não só das bênçãos materiais, mas nesse contexto hoje da sublimidade das bênçãos de Deus para a nossa vida, está contido nas bênçãos espirituais, que obviamente essas bênçãos espirituais, elas não têm, as bênçãos espirituais não têm nada a ver com as bênçãos materiais. As bênçãos materiais, elas seguem as pessoas que servem a Deus, que buscam a Deus e recebem essas bênçãos dos lugares celestiais, das mansões celestiais que o Paulo está ensinando. Isso é receber as bênçãos de Deus nos lugares espirituais. E nós vamos encontrar que Deus elegeu para sermos santos, predestinados, ou predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cabe lembrar que essa predestinação não é uma predestinação individual, mas a predestinação da igreja para ser abençoada, para ser salva, para ser redimida por Cristo Jesus. Individualmente, nós não temos essa predestinação. A predestinação é para a igreja. Isso a gente pode explicar um pouco melhor. Predestinação da igreja é como se um avião saísse de um ponto do planeta para outro. Vamos pegar do Rio para Londres. Esse avião ele está destinado a sair do Rio e chegar no aeroporto em Londres. E dentro desse avião, várias pessoas. Se todos permanecerem dentro desse avião, chegarão lá. Mas se alguém quiser desistir do caminho e saltar desse avião, ele não vai chegar no destino que está destinado àquela aeronave com todas aquelas pessoas. Isso é, a igreja de Cristo, ela está destinada à salvação, a chegar no céu, a ir morar no céu com Cristo Jesus. Desde a fundação do mundo, a igreja está predestinada a ser salva.
Se alguém está dentro dessa igreja, que a Bíblia nos fala e o próprio Paulo ensina, que é o corpo de Cristo, se alguém dentro da igreja desiste dessa caminhada, perdeu a salvação, não vai ser salvo. A salvação, ela é individual, mas no sentido da predestinação, é toda a igreja como um todo, o corpo de Cristo. Muito bem, aí nós temos a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe outro meio de alcançarmos as bênçãos, que elas vêm através da salvação do homem. Essas bênçãos, a salvação, a fé em Cristo Jesus, a salvação e essas bênçãos, ela não vem através de outra coisa a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eis aí o propósito de Deus, o projeto de Deus é enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós temos essa oportunidade agora, a nova condição agora que o Senhor nos deu é em Cristo Jesus. A bênção de Deus vem através de Cristo Jesus. Essa bênção que nós estamos falando, esse projeto eterno de Deus para a salvação do homem, nós estamos falando da salvação em Cristo Jesus e as bênçãos que vêm em consequência da salvação. Nós vamos observar no texto, o comentarista está falando que relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão. Então, anteriormente se vivia sob a condição da pena e do pecado, e escravizado pelo pecado através de Adão. Mas agora fomos libertos e somos salvos, e isso em Cristo Jesus. Não existe outro mediador. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo Jesus, e por isso desfrutamos de todos os benefícios, de todas as bênçãos que são advindas dessa redenção em Cristo Jesus. Você sem Cristo, você não tem as bênçãos de Deus. A bênção da salvação, as bênçãos espirituais que nós estamos falando aqui, das mansões celestiais, dos lugares celestiais, ela é em Cristo Jesus e não existe outro meio. Então, dando continuidade, fica bem claro que as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus, e elas possibilitam uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e portanto devemos ser agradecidos. É o caso da doxologia, a adoração a Deus, o agradecimento a Deus, em todo o tempo agradecer ao Senhor pela nova vida que temos, a vida de bênção em Cristo Jesus. O segundo tópico é uma vida cristocêntrica neste mundo. O pecado ele veio e arrasou com o mundo, escravizou o mundo, ele entrou no mundo, mas Deus, na sua soberana vontade e na sua soberania e na eternidade, projetou, criou um meio do homem ser salvo e alcançar a remissão dos seus pecados. Isso para todos os pecadores que aceitarem a Cristo Jesus. Então, através de Cristo, nós alcançamos a redenção ou a restauração de todos os nossos pecados, a restauração da vida, a restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. O pecado escravizou o mundo, entrou no mundo, prejudicou o mundo, escraviza o mundo, mas Deus, em sua soberania, criou o projeto de enviar Jesus Cristo para o perdão dos pecados da humanidade e com isso restaurar todas as coisas, inclusive a vida do homem ser restaurada através do sangue de Jesus. Então, no
primeiro item, a revelação do mistério. O Paulo escreve no versículo 9 da leitura, o Efésios capítulo 1 e 9, ele apresenta uma frase que diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Isso está sinalizando a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara. Então, se descobrimos, estava oculto, e Deus, pela sua soberania, revela através do seu Filho Jesus o seu projeto para a remissão dos nossos pecados, a revelação da vontade divina e mostrando o seu beneplácito, a sua vontade, a sua misericórdia, o seu amor em Cristo Jesus. Isso nós sabemos que somente através de Cristo nos foi revelada a vontade de Deus na plenitude dos tempos, que nós vamos ver mais para frente. Então, a sua vontade, ela foi executada conforme o seu projeto em Cristo Jesus, e por intermédio do seu Filho unigênito que morreu na cruz do Calvário, veio, se fez homem, habitou entre nós, e um dia foi oferecido como sacrifício, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, derramou até a sua última gota de sangue, para que, por intermédio de Cristo Jesus, nós alcançássemos a salvação e tivéssemos o direito de entrarmos no céu e sermos salvos. A plenitude dos tempos que Paulo está falando, essa plenitude dos tempos nós vamos observar agora. E tem um texto que nós falamos sobre a predestinação que as pessoas entendem como universalista, mas essa ideia ela não é universalista. A ideia ela é para a igreja de Cristo Jesus, que a igreja tem Cristo como cabeça, e aquilo que nós falamos, a salvação para a igreja, não é universalista. Essa predestinação para todos. Nós vamos observar a plenitude dos tempos, o que ele está dizendo isso. Por que ele fala isso? Nesse sentido, o que acontece? A ruptura provocada pelo pecado de Adão, que agora é restaurada por completo em Cristo Jesus. Essa declaração, como nós falamos, ela não tem nada a ver com os universalistas, essa escola que defende que uma vez salvo para sempre, que vai atingir todo mundo, que a Bíblia fala, muitos entendem dizendo que uma vez salvo para sempre. Essa questão ela é refutada pela Bíblia, porque senão, quando nós falamos que a pessoa é salva e salva para sempre, quando se afirma isso, cai por terra quando o mesmo pregador que prega a salvação universalista, ou a salvação como predestinação, como o indivíduo predestinado para a salvação, esse pregador é o mesmo que prega para a pessoa viver uma vida de santidade para não perder a salvação. É o mesmo que diz assim: precisa orar, precisa jejuar, precisa ler a Bíblia, precisa ter uma vida de santificação. Mas para quê? Se ele já é salvo, para que ele se preocupar com isso? Então veja que tem essa questão que é contraditória na questão da salvação universalista. Então nós observamos que a dispensação, a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Que aqui nós estamos falando no sentido, essa palavra plenitude dos tempos, não, como o comentarista nos afirma, não é o Cronos que traz uma ideia de cronologia, de um início e um fim. Nós estamos falando de Kairos, ou Kairos, do grego, que se refere ao tempo divino, previamente determinado, para que todas as coisas sejam sobre o domínio de Cristo. Então, nós estamos falando de Cronos,
cronologia que começa e termina, mas nós estamos falando do Kairos, que é o tempo da eternidade, o tempo de Deus, e isso determinado em Cristo Jesus. E aí no próximo tópico, louvor da sua glória, que Paulo vai enfatizar que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, ou seja, a igreja. Então Paulo ele muda esse pronome, dizendo lá no texto nós, que ele era judeu, para também nós, os gentios. Então inclui todos, inclui a igreja, os gentios e os judeus, igreja, que se transforma agora num só corpo, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então não tem judeu, não tem grego, não tem gentio, não tem romano que esteja fora, que não tenha direito dessa salvação, dessas bênçãos, do louvor e adoração ao Senhor. Somos todos nós, qualquer um, judeu, gentio, que tem direito da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essas bênçãos são para todos. Isso nós vamos assinalar que adorar ao Senhor, adorar a Deus, o louvor e a adoração a Deus, qualquer povo deve render louvores ao Senhor. Fazer isso com o coração contrito, com o coração alegre, com o coração puro diante de Deus. Então deve seguir essa recomendação de Paulo para a adoração ao nome do Senhor. A doxologia que nós falamos, e doxologia só existe com adoração a Deus, adoração a nada mais, somente a Deus. Então, a vontade de Deus, a vontade do Senhor era que todos louvassem o Senhor e que culminasse em tudo adorando a Deus, tudo para a sua glória. E isso em Cristo Jesus é o projeto de Deus inicial, enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que tudo louve ao Senhor. Tudo é para a sua eterna glória. Os decretos eternos planejados por Deus e executados, é claro, por Cristo, eles incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Então, o projeto de Deus em Cristo Jesus, que tudo seja restaurado, que os pecadores sejam perdoados e a restauração de todas as coisas na plenitude dos tempos, como está escrito no texto. E isso nós estamos vendo agora com a igreja na terra. A igreja tem o dever de pregar Jesus Cristo, pregar o Evangelho de Jesus, que salva, que transforma o homem para a glória de Deus, para o louvor a Deus e a restauração de todas as coisas. Dando continuidade, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nós falamos no início do Deus Todo-Poderoso, o Deus sobre todas as coisas, o Deus eterno, Jesus Cristo, no segundo ponto, Jesus Cristo, a cristologia, e o crente deve viver uma vida baseada em Cristo, como nós vimos, cristocêntrica. E agora vamos falar um pouco do Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação que foi idealizada por Deus Pai, por Deus nosso Senhor. E aí nós vamos ver o selo do Espírito Santo. Nós vamos observar a palavra sobre o Evangelho da Salvação, que é por meio da fé que nós alcançamos a Cristo Jesus. É por meio da fé que se rende a Cristo. E aí, por meio da fé, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Isso no momento da conversão. Quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, naquele momento,
O Espírito Santo nos selou, nós fomos selados com o Espírito Santo para sermos herdeiros da salvação, para termos a salvação, isso através da fé. Então, nos tempos antigos, o selo era usado e as pessoas que usavam os selos, os reis e quem usava esses selos, era um sinal de posse. Esse selo significava posse, e isso, posse pessoal, era uma posse pessoal. Se alguém selasse alguma coisa, dizia: isso é meu. É como uma assinatura reconhecida em cartório, que é única, exclusiva de uma pessoa. E esse selo dizia que era aquele objeto, uma pessoa, um escravo, por exemplo, era de posse pessoal. E nós alcançamos o privilégio que o Senhor, ao conceder o Espírito Santo, Jesus disse que ia subir ao céu e enviar outro Consolador. Ao conceder o Espírito Santo na vida do crente, o que Deus está fazendo? Ele identifica que pertencemos a Cristo. Agora nós temos o selo do glorioso Espírito Santo e somos de posse pessoal de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois foi o Espírito Santo que nos selou e agora testifica daqueles que são filhos de Deus, o que está lá em Romanos capítulo 8 e o versículo 9, o 15 e o 16. O próprio Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, agora herdeiros da promessa eterna, co-herdeiros com Cristo e ainda selados pelo seu glorioso Espírito Santo, pelo selo do Espírito Santo, dizendo que somos posse exclusiva de Jesus. Então, nós vamos encerrando aqui, observando que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela tem o papel fundamental de regenerar, de purificar e santificar o pecador. Então, nós falamos de Deus com o projeto eterno da salvação e Jesus Cristo vindo para perdão dos pecados e restaurar o homem, e o Espírito Santo selando o homem, como agora passando a propriedade exclusiva para Cristo, e ele tem um papel, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele vem para purificar o homem, para regenerar o homem e santificar o pecador. Uma vez uma senhora crente, na nossa uma congregação que passamos, ela disse: olha, pastor, eu sou assim mesmo. Eu falo o que vem na cabeça, eu faço o que me vem na cabeça, e se mexer com os meus filhos, eu faço isso mesmo porque eu sou assim mesmo. Eu olhei para aquela senhora e lhe disse: olha, irmã, quando nós aceitamos a Jesus, nós não somos assim mesmo. Nós agora temos a mente de Cristo, o caráter de Cristo, ou então o Espírito Santo não entrou na pessoa, porque quando o Espírito Santo ele entra e sela e está na pessoa, e a pessoa está em Cristo, uma vida cristocêntrica que nós falamos, agora ele foi regenerado, é um novo caráter em Cristo Jesus. Temos a mente de Cristo, que foi o que Paulo ensinou, e agora nós precisamos imitar a Cristo, e Paulo disse: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo disse: eu estou imitando a Cristo, pelo menos me imitem. Isso nós entendemos que agora nós não somos assim mesmo como queríamos ser. Nós agora fomos regenerados. E uma vida de uma pessoa que não é regenerada, ela tem o mesmo caráter de outrora, Cristo não vive nela, e nem o Espírito Santo a transformou, porque o Espírito Santo tem o poder de transformar. Quando eu digo não a transformou, é porque a pessoa não tem o direito e não deixou o Espírito Santo fazer isso. Mas quando nós aceitamos a fé, aceitamos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Espírito Santo nos sela e nos transforma em propriedade exclusiva de Cristo, e agora ele nos regenera, ou seja, uma transformação. Agora ele nos purifica. Agora nós não somos mais profanos, mas sim santos em Cristo Jesus. E agora nós continuamos sendo condições de pecadores, porque nascemos do pecado, ou seja,
nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos os pecados porque já somos pecadores. Mas Jesus, através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, o Espírito Santo, na sua função, ele leva o homem a ser perdoado e a santificar-se do pecado. E quem perdoa é Jesus. Então o Espírito Santo nos leva e aí nos convence do pecado, nós pedimos o perdão, Jesus nos perdoa e agora o Espírito Santo nos santificando, nos purificando e nos regenerando, ele nos transforma agora em verdadeiros cidadãos dos céus, que é a bênção que nós falamos, a bênção da salvação, que Deus nos deu através de Cristo Jesus. Isso tudo em Jesus. E que também agora vai produzir no crente com essa condição de regenerado, de purificado e de santificado e de perdoado os pecados. Agora, uma pessoa restaurada, uma pessoa purificada, uma pessoa regenerada, uma pessoa perdoada, agora nos dá o direito de termos um relacionamento com Deus, nos aproximarmos de Deus, um verdadeiro relacionamento com o nosso Pai, que nós estávamos destituídos. Nós não tínhamos esse direito de termos diálogo, de relacionarmos com Deus. Mas agora, como está lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 a seguir, nós agora produzindo, através dessa regeneração, através da purificação, através da santificação e do perdão dos nossos pecados, ou seja, vamos colocar aqui o contrário, o perdão dos pecados vem primeiro e depois a regeneração, a purificação e a santificação. Nós agora temos um relacionamento com Deus produzido pelo fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, 22. É o fruto do Espírito que agora nos dá o direito e nos proporciona o relacionamento com o nosso Pai que está no céu. Antes não tínhamos esse direito, mas no projeto eterno, na plenitude dos tempos que nós falamos, que Deus planejara, era isso que Ele queria novamente. Quando Adão pecou, Adão errou, Deus novamente queria o relacionamento dele com o homem. Se você observar, no jardim do Éden, Deus descia todas as tardes para falar com Adão. Todos os dias Deus estava lá e encontrava Adão. No momento que ele pecou, veja que o Senhor fala: cadê você? Aonde você está? O relacionamento foi cortado. Mas aí Deus planejara na plenitude dos tempos enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso nós falamos aqui de uma vida cristocêntrica, que agora nós aceitamos a Jesus, e aí através do Espírito Santo, que Jesus nos perdoou, o Espírito Santo nos regenera, o Espírito Santo nos santifica, nos purifica, e agora nós temos o direito do novo relacionamento com o Pai. As coisas são restauradas através de Jesus Cristo, o glorioso Espírito Santo que nos selou, e agora nós temos o direito de entrar na presença de Deus a qualquer momento, a qualquer instante. Se observarmos no tempo passado, e os reis, se alguém entrasse na presença do rei sem ser convidado, ele poderia morrer, poderia perder a sua vida. Mas quando Jesus veio, aí morreu, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ao ressuscitar, o véu do templo, nós vamos ver que o véu do templo já se rasgou quando ele expirou, morreu, ali o véu do templo rasgou, Jesus ressuscitando nos deu direito, como sacerdotes, que está escrito lá em Hebreus, como sacerdotes agora entrar no lugar santíssimo, ou seja, na presença de Deus, e nos relacionarmos com Ele, mesmo sendo pecadores. Sendo miseráveis, Jesus agora nos transformou, nos perdoou, e o Espírito Santo nos purifica, nos santifica, nos regenera, nos dando o direito de entrarmos a qualquer momento, como Paulo, ou como o escritor aos Hebreus, não podemos afirmar que foi Paulo, mas o escritor aos Hebreus, ele diz: a qualquer instante nós podemos entrar com confiança e com o coração purificado diante de Deus Pai, para rogarmos por nós, para pedirmos por nós, e Jesus Cristo intercede por nós, e o Espírito Santo também com gemidos inexprimíveis. Agora nós temos o direito de ir até Deus. Esse relacionamento foi
espreitado, né? Vamos assim dizer. E aí o penhor da nossa herança. Nós vamos ver que no grego arrabon, né? Arrabon pode ser traduzido como depósito, ou penhor, uma garantia, ou ainda a primeira parcela. Então o penhor pode ser uma garantia, um depósito, que a gente usa muito, é uma gíria no mundo financeiro, um cheque calção, e essa primeira parcela. Então essa palavra tem origem, de origem semítica, né? Ou seja, vem lá de Sem, ou do povo hebreu, tá? Incluso aqui, uma palavra de origem semita, que era usada em transações comerciais. Arbon, ou seja, penhor, nas transações comerciais era muito usada essa expressão, e até o ato em si, o penhor, a garantia de estar comercializando, de estar garantindo o retorno daquela comercialização. E agora, Paulo ele mostra e nos ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo Jesus. Irmãos, observe que o Espírito Santo é um depósito, é um penhor com garantia da nossa salvação em Cristo Jesus, ou da nossa herança em Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos garante a herança em Cristo Jesus, a herança eterna. Então, tudo isso tem um significado, que aquele que tem o selo do Espírito Santo, isso quer dizer, quem tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Mais uma vez, não é predestinação, é se o selo permanece em você, a garantia da salvação. Mas como falamos, para mantermos ou nos mantermos com essa garantia, com o direito à salvação em Cristo Jesus, precisamos ter uma vida regenerada, purificada e santificada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, isso, como nós falamos, não quer dizer que o crente está salvo para sempre. O crente tem, uma vez salvo, está salvo para sempre. A garantia é o Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo. Se a pessoa perder esse selo, perdeu o Espírito Santo, perdeu a salvação. Portanto, vamos permanecermos na presença de Deus, buscando nos regenerar cada dia, nos purificar cada dia, nos santificar cada dia, para mantermos o selo do glorioso Espírito Santo em nossa vida. Então, a redenção está validada aos eleitos em Cristo Jesus, que permanecerem fiéis. Isso é a garantia da salvação. Nós vamos encerrando por aqui. Eu quero só aqui agradecer a todos os irmãos por estarem conosco nesses momentos de aprendizado. Então, resumindo aqui, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identificando como permanentes ou pertencentes a Cristo, e lhes garante a vida eterna. Ame o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo, siga as instruções do Espírito Santo, glorifique o Espírito Santo, glorifique a Jesus, glorifique a Deus. Tenha uma vida santa diante do Senhor para ir morar no céu, lembrando que a salvação é para quem guardar o selo do Espírito Santo, é para quem permanecer fiel a Jesus, é para quem permanece em adoração a Deus. Saindo disso, perde-se a salvação. Eu quero aqui encerrar agradecendo aos irmãos por essa participação, por mais uma manhã numa escola dominical. Alguns irmãos vêm nos ajudar, estão aqui para poder proporcionar o acontecimento da escola online, né? Mas outros estão do outro lado aí nos assistindo, e se não assistirem agora, vão assistir depois. Eu agradeço vocês em nome de Jesus. Convido os irmãos para nós orarmos e encerrarmos esse trabalho nesta manhã. Agradeço a todos em nome de Jesus, e que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado,
que o Senhor esteja contigo aí na sua casa, te abençoando, que o Senhor esteja na sua vida e que o selo do glorioso Espírito Santo esteja em sua vida toda a vida, para todo sempre, e que quando o Senhor voltar, você possa subir com Ele, para estar com Ele para sempre. Querido Senhor, amado Deus, eterno Pai, eu quero te pedir, Senhor, neste momento, a bondade e a misericórdia. Te agradeço por estar conosco, te agradeço, meu Senhor, pela tua presença gloriosa. Peço que abençoe os teus filhos, abençoe os teus servos, guardando o teu povo, guardando os teus filhos, guardando a tua igreja. Neste domingo, o Senhor estende as mãos, nos dê o necessário, nos dê a tua bênção, nos abençoe. Logo mais às 20 horas estaremos aqui, Senhor, com mais um culto para a adoração ao teu santo nome. Use o pregador, use os irmãos que vão louvar o teu nome, desperte a igreja para participar do culto. Nós te rogamos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos digam amém.